Vamos lá. O tema que foi proposto aí é sobre liderança, um tema que a gente gosta só um pouquinho, tá? Eu confesso que foi um desafio gigantesco. Nós temos aqui um material, eu diria que bem robusto, para comprimir esse material para caber em uma aula de 1 hora. Então, espero que vocês percebam aí o carinho que foi investido nesse material, mas confesso que a vontade era de falar que se deixar, se soltarem o freio, a gente faz isso aqui uma aula de 6 horas, tá? Então vamos lá. Gente, como eu disse inicialmente, né, o tema é liderança. Eu trouxe aí essa temática, né, do xadrez. E aqui, só essa capa já nos traz algumas reflexões, né? Dentre elas, que toda liderança está ciente que tem um movimento, e esse movimento é uma estratégia. Né? Então, toda liderança, se não se movimentar, se não pensar, se não comunicar estrategicamente, já está errando. Tá? Então, no centro do tabuleiro, nós temos essa mensagem que nos leva a essa reflexão. Movimento é estratégia. Tá? Isso parte do xadrez. E aí, conectado a isso, está aqui a nossa linha, né? Os pontos que serão abordados hoje. A identidade do líder, né? Quem ele é, perfil comportamental, que é exatamente esse desafio entre a emoção, né, e a atitude. Doutor Jesus, que honra. Seja muito bem-vindo, meu irmão. O propósito do líder, né? Qual é a sua função central? Isso é discutido em vários âmbitos, aí, principalmente no quesito técnico. A gente tem que tomar cuidado porque tem uma dicotomia aí da atribuição técnica aí do perfil comportamental do líder, né? O destino do líder, isso aqui também é um tema extremamente importante, onde o líder deve chegar, né? E técnicas e boas práticas. Está ali no final, e só. Eu vou falar, se eu pulasse do próximo slide para o final, já está aí, eu diria que uma baita de uma aula, tá? Então, não é porque foi eu que montei o material, não, mas tem muito conteúdo bom aqui, gente. E como eu disse, a temática ela está pautada nesse tabuleiro de xadrez, e aqui a gente já inicia com uma primeira reflexão, tá? E como aqui nós temos médicos e não médicos, na minha opinião, se aplica aí muito, tá? Essa reflexão para você que é líder, para você que é liderado, para você que é empresário e pretende contratar um líder para atuar no teu negócio. Então, entenda, por mais que você seja empresário ou empreendedor, você também é líder, tá? A mãe, o pai, o irmão mais velho, eu sou líder na minha casa, sou líder para os meus amigos. Então, assim, o conceito de liderança, ele se abstém totalmente do título ou do cargo, tá? E essa reflexão nos traz isso. E a reflexão é o seguinte, tá? Já falando aqui da identidade do líder, né? O cavalo, ele é cavalo porque ele anda em L ou ele anda em L porque ele é cavalo? Olha, o cavalo anda em L porque ele é cavalo ou ele é cavalo porque ele anda em L? O que eu quero dizer com essa reflexão aqui? Inclusive, essas figuras aqui, eu não sei se vocês conseguem ver o meu cursor aqui. Aqui nós temos a figura do peão, certo? No extremo direito. E na esquerda nós temos a figura do cavalo. No centro, eu tenho um híbrido, que isso é o que acontece quando eu coloco a roupagem. Se eu colocar aqui o uniforme de líder nessa peça aqui, ele vai ser um falso líder. Ele é metade uma peça e metade outra. Ele é metade peão e metade cavalo. Então, o cavalo ele anda em L porque ele é cavalo. Então, eu não consigo colocar um uniforme, um crachá de líder e tornar aquela pessoa um líder só porque eu dei um cargo para ela, tá? Só porque eu dei um crachá para ela. Então, essa provocação já nos leva à reflexão se em algum momento eu me apropriei do crachá ou do uniforme para me fazer ser ouvido, para praticar a liderança que eu deveria praticar. Então, essa reflexão sempre começando em nós e depois na sequência. Alguém tem alguma pergunta? Alguma provocação? Fica à vontade. Vamos seguir.
Então, ainda falando sobre a identidade do líder, né? Quem ele é? O líder, ele é o guardião da cultura, espelho dos valores e das boas práticas. E aqui, eu diria que, gente, para comprimir esse diálogo e colocar aqui, deu trabalho, mas foi enriquecedor, tá? Eu diria que duplamente enriquecedor para mim. Nós temos aqui dois expoentes do tema, né? Duas referências do tema, que é o Peter Drucker e o Simon Sinek. São dois pesquisadores, dois escritores, dois professores, mentores, e são monstros. Só que são duas visões quase que antagônicas. Só não são porque, em algum momento, é, é, as visões se encontram. E é exatamente isso que eu fiz. Tá? Eu trouxe uma espécie de um diálogo entre o Peter Drucker e o Simon Sinek. Então, a identidade do líder como um guardião da cultura e um espelho dos valores e das boas práticas começa na desconstrução do ego. E assim como Drucker diz que a liderança não é, e acredito que também não deva ser, uma personalidade magnética ou carismática, Simon afirma que não é sobre autoridade ou sobre status. E aí, conectando com a nossa reflexão inicial. Então, não é sobre status, não adianta eu dar um uniforme, né? E também não adianta você ter uma divindade como liderança. Então, aquela pessoa atrai todo mundo para ele só porque ele é divino, só porque ele é aclamado. Então o Peter Drucker ele tem essa posição um pouco mais rígida, né? E o Simon tem uma posição um pouco mais acolhedora. Mas ambas as posições concordam que a autoridade ela tem que estar num equilíbrio muito afinado, sem se apoiar numa pseudo-autoridade e sem ser acolhedora a ponto de ser uma divindade. Segundo ponto, né, que aí compõe também a identidade do líder, e é muito engraçado porque o líder protetor, por vezes, ele é confundido como pai, né? Então tem que tomar cuidado com isso, né? Aí a personalidade do líder como protetor. A integridade que Druck exige é o que permite ao líder de Simon criar o que nós chamamos de, ou melhor, o que ele chama, né, de círculo seguro. Então, em algumas literaturas de Simon, tem até algumas aqui, Simon vai falar sobre esse security cycle, assim, né, esse círculo seguro, e é um ambiente onde todos aqueles que fazem parte desse ambiente se sentem bem, por ser quem são, por fazer o que fazem, e isso é extremamente importante, mas tem as suas ressalvas, né? O ambiente seguro acaba provocando isso aqui, ó, que ele deixa aqui, ó, um ambiente onde a equipe se sente protegida pelo líder. Olha isso. Por isso, entrega o seu melhor. Então, um ambiente onde o colaborador, o liderado, se sente seguro, protegido pelo líder, como consequência, ele vai entregar o seu melhor, 100%. 100%. E aí tem uma fala que eu adoro reverberar, tá? Para os meus colaboradores, para quem quer que seja. A empresa está 100% para você. E a gente vai ajustando isso na caminhada. E o que eu quero dizer com isso? A empresa está na mesma proporção que você está para a empresa está para você. Se você tiver 100% para a empresa está 100% para você. Mas a gente já começa o jogo com a empresa 100% para você. Você tem que conservar isso. Tá? Sendo quem você é, eu tenho que preservar pela autenticidade das pessoas. Então, moldar a identidade profissional não é suprimir a identidade pessoal. Isso fique muito claro. Eu devia até, inclusive, ter colocado essa frase aqui. Tá? Moldar a identidade profissional não é suprimir a identidade pessoal. Nós temos que preservar a autenticidade das pessoas. Isso é o que compõe o círculo seguro. Tá? Uma outra característica extremamente importante para compor aqui a identidade do líder. Foco no outro. Né? E aí eu diria que aqui a grande maioria compartilha talvez da mesma fé, né? E então aqui o papo não é de fé, mas eu vou trazer esse contexto que é amor ao próximo. Eu quero para você e por você aquilo que eu quero para mim e por mim. Então esse é o foco no outro, né? E aí aqui a identidade do líder, ó, a identidade de quem é o líder só é revelada na forma como ele trata
os outros. Isso aqui é fantástico. E de verdade, a gente percebe muito aquela diferença do líder. Imagina o seguinte, na clínica do Dr. Jesus, que é uma clínica grande, ele tem mais de uma unidade, e aí a secretária trata ele de uma maneira, a doutora Ana, que é a esposa e sócia dele, de uma outra maneira, e trata as enfermeiras de outra maneira. Então ela faz uma, sabe, isso não é uma característica boa para um líder, não. Então você vai encontrar aquela pessoa que, de novo, agora pegando um gancho, né, do segundo ponto, da autenticidade, preserve a autenticidade das pessoas. E aí o foco nas outras pessoas, ó, se ele não tem caráter para se sacrificar pela equipe, essa é uma fala do Simon Sinek, ele não tem perfil para ser líder. E aí vem o Druck e fala assim, ó, ele se torna um perigo para a organização. Tá vendo como o Druck ele é bem mais rígido assim? Pro Simon, ele não tem perfil para ser líder. E pro Druck, ele não tem perfil nem para estar na empresa. Ele é um risco para a organização como um todo. Então, não é nem papo de liderança. Ele não tem que estar em cadeira nenhuma dentro da empresa. Então, eles concordam nesse ponto, tá? Tem que ter, sim, o caráter para se entregar, né? Para se sacrificar pelo outro, em prol do outro. Então, às vezes, eu vou ouvir aquilo que gosto e às vezes eu vou ouvir uma coisa que eu não gosto. E tá tudo bem. Inclusive, nós vamos falar sobre isso aqui adiante. Alguém tem algum ponto? Quer contribuir? Quer perguntar alguma coisa sobre a identidade ou sobre o ponto citado aí? Vamos embora. E aqui a gente já embarca falando um pouquinho sobre o perfil comportamental, tá? E o perfil comportamental, ele é extremamente importante, tá? O perfil comportamental, eu diria que ele reflete diretamente no clima, tá? Diretamente no clima. E o perfil comportamental, até coloquei um subtópico ali, né? Eu diria que uma frase abaixo ali, que é emoção versus atitude. Isso reflete no nosso comportamento. E aqui, só nesse, só nesse trecho, já reflete ou melhor, já nos conduz, né, a uma reflexão. Quantas das nossas ações têm sido movimentadas ou melhor, quantas das nossas ações são provenientes das nossas emoções? E aí, de novo, tem essa teoria, né, do cérebro trino, né? Então, quantas vezes nós estamos no reptiliano, no límbico, né? Então, no neocórtex, quantas vezes a gente está ali na sobrevivência? A sobrevivência, eu vou para o 880, eu estou à flor da pele, entende? Eu estou encurralado. E a arte da guerra, Sun Tzu fala, nunca deixe o seu oponente sem escapatória alguma, pois você pode despertar nele um sentido do qual nem ele mesmo reconhece. Então, é, quantas vezes nós não nos sentimos assim e a gente acaba agindo no instinto de sobrevivência, né? E a emoção toma conta e a gente age nessa impulsividade. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui. O perfil comportamental. Eu trouxe aqui, né, essa linha de raciocínio, ela tem vários desdobramentos, tá? Eu não diminuí, eu simplifiquei, então, melhor dizendo, tá? Nós já ouvimos muito esse tema, principalmente nas redes sociais, né, os coachings falando muito sobre inteligência emocional, inteligência emocional. E aqui a gente está na presença de dois profissionais da saúde, e doutor Andréia e doutor Jesus, por favor, se de repente eu falhar em alguma coisa na minha comunicação, principalmente nesse momento, fiquem à vontade para me interromper, me corrigir. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, também fiquem à vontade. Para falar a verdade, qualquer um aqui, né? Adriele, Luana, Vini, Fê, fiquem à vontade, tá? Inteligência emocional. Eu gosto de falar sobre, ou explicar, ou debater sobre a inteligência emocional, partindo da seguinte premissa: inteligência é quando eu olho algo ou quando eu faço a leitura de algo e eu consigo interpretar, discernir, né? Então, inteligência emocional para mim é o seguinte: eu olho para duas pessoas, elas estão dialogando entre elas e eu vejo que elas estão assim, ó, sorridente e, sabe, comemorando
e pô, eu olho, a emoção que eu identifico é felicidade. Então, se eu olhei e tive a capacidade de interpretar que elas estão felizes, eu sou inteligente emocionalmente. Né? E o mesmo acontece quando identifico, vou dar um exemplo, nós estamos lá na clínica, como eu presenciei recentemente, uma atitude, uma situação um pouco desconfortável, e o paciente ali gesticulando e falando e esbravejando e tal. Eu olhei, fiz uma leitura e identifiquei que aquele paciente estava nervoso. Tá, fui inteligente. Agora, a maturidade é o que fazer. Então, a evolução é quando você pega essa inteligência, né, e entende o que fazer com aquilo que você leu e interpretou. Faz sentido para vocês isso ou não? Então, quando eu somo a inteligência com a maturidade, eu vou ter uma outra camada, o próximo nível. Né? E agora eu trago à tona um tema que dificilmente ele é falado. O mesmo que a gente aplicou para as emoções, o situacional. Que é exatamente esse exemplo que eu dei. Olha a situação, eu estou observando um paciente conversando com um cônjuge, né? Tava ali o rapaz conversando com a esposa dele na recepção da clínica e ele estava super irritado, super irritado. Então eu identifiquei que ele estava irritado e a minha maturidade veio. O que fazer nesse momento? Porque não é a primeira vez. Então o que fazer com essa irritabilidade, com essa explosão dele? E aí vem, quando você soma a inteligência com a maturidade, surge uma outra coisa extremamente importante, e eu diria que é um ponto que a gente tem que procurar, tem que provocar, nós temos que desenvolver isso, e nós temos que desenvolver isso nos nossos liderados, que é a sabedoria. Né? Então, eu diria até que essa é a minha frase do ano. Eu abri mão de ser inteligente para ser sábio. O inteligente, por vezes, ele tenta provar o ponto. O sábio, ele nem prova. Ele já sabe que ele sabe. E ponto. Agora, o situacional, quando eu pego essa reflexão que eu fiz aqui agora, o situacional é essa situação, ela requer uma intervenção? Sim ou não? Se sim, eu vou fazer o quê? Eu vou conduzir as pessoas para fora da clínica, para um outro ambiente da clínica? Eu posso oferecer uma água? Eu posso, entende? Só vai tomar esse tipo de decisão ou vai ter uma ação quem tem a maturidade e sabedoria para fazer. Caso contrário, não vai fazer. Tá? E tem um exemplo aqui falando um pouco sobre gestão de conflitos. Eu até gosto de falar, né? O fogo, eu sou péssimo com química e biologia, essas coisas. Mas eu vou me arriscar. O fogo, ele tem ele é uma composição simples, né? Então, ele precisa de combustível, de oxigênio e de calor. Ele precisa de combustível, de oxigênio e de calor. Então, quando eu identifiquei a situação, o paciente estava ali extremamente irritado com a esposa dele, eu tinha essa oportunidade. Para você apagar o fogo, basta você tirar um dos elementos. Um dos elementos você apaga o fogo. Se eu tirar o oxigênio, o fogo se apaga. Se eu tirar o combustível, o fogo se apaga. Se eu tirar o calor, o fogo se apaga. Então eu olhei e tentei identificar naquela irritabilidade dele qual era um dos três elementos que eu podia manipular, porque eu ia colocar todo o ambiente para suprimir o oxigênio dele ou para suprimir o calor dele. Então, essa é a sabedoria. E é isso, Ctrl+C e Ctrl+V em qualquer área da vida, seja emocional ou situacional, tá? E o emocional, esse equilíbrio, é exatamente sobre eu sentir raiva. O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Fala, doutor Jesus, meu amigo. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Tudo jóia, que honra. Me permite aí também fazer um adendo Por que favor. realmente isso de inteligência emocional é com o tempo que a gente alcança, né? E também com uma maturidade espiritual. E eu, mesmo que vocês não acreditem, eu nessa situação, eu ia partir para o confronto.
eu já, por incrível que pareça, eu já caí em brigas dentro de maternidade com o marido. Uma vez destapei com o cara. Cara, Deus, meus amor. sustos, sério, sério. No posto de saúde também já tive outros casos que eu vou pro confronto, porque eu quero ter a razão. Mas o que você falou, e é verdade, é melhor ter paz do que ter a razão. Até em diversas situações, tanto no trabalho, no familiar, no, com o cônjuge. Por vezes é melhor ter paz do que ter a razão. Então, é melhor acolher, abraçar, perguntar para a pessoa, cara, o que eu posso fazer para contornar isso, para melhorar? Como é que eu posso te ajudar? E a gente abraça, dá um café, um copo de água, tal. E com certeza vai ser diferente a própria reação da pessoa. A pessoa espera que você parta em confronto. E Sim. aí, quer levantar a voz, aí vai incitar os outros pacientes, etc. É melhor chegar no, com toda a calma, acolher e chamar no cantinho, né? É o que hoje eu faço. Antigamente, não. Esse é um exemplo maravilhoso, doutor Jesus, que o senhor trouxe, e isso pode acontecer no nosso dia a dia, até com os nossos colaboradores. Imagina que é o seguinte, né? Eu estive gerindo uma instituição com muitos colaboradores, e a galera inflamava muito rápido. E um belo dia, a colaboradora chegou, era um dia, estava chovendo muito aqui no Rio Grande do Sul, e o time tinha, era muita gente. A central, a empresa, 7.000 colaboradores. Então você imagina que é aquela galera que gosta muito do apelo, do sindicato, a galera se move muito na massa, entende? E aí ela chegou muito irritada e falou assim: por que, que essa porcaria dessa empresa não me dá um valor para pegar um Uber? Eu tenho que vir de ônibus, eu tenho que vir de transporte público. E aí ela começou a falar isso, aí dois, três levantou, é uma verdade, por que não? Porque entendi. E aí vem, se eu fosse discutir com ela a lógica ali, tentar provar o meu ponto para ela, ia ficar o meu argumento contra o dela. Então o inteligente, ele tem 10 maneiras de sair do buraco. O sábio não, ele nem quer falar sobre o buraco, porque ele é sábio o suficiente para nem cair lá. Então eu parei, ouvi, e eu identifiquei. Ela estava desconfortável porque ela estava molhada, estava com os pés molhados. E aí eu, muito, modéstia à parte, muito esperto, muito safo já, que é isso que o senhor falou, acho que vem com o tempo. Eu sabia, não que ia ter alguém irritado, mas eu sabia que alguém ia precisar. Então eu passei numa loja e comprei um pacote de meia com 12 meias. Tá mais baratinho. Mas se tem uma coisa que levanta a nossa moral num dia chuvoso, é uma meia quentinha. Então ela foi falando, eu parei para ouvir, e aí eu chamei ela de canto e falei: olha, entendo o seu ponto, tá? No fundo, você tem uma oportunidade. Mas antes de falarmos da oportunidade, eu estou preocupado com você, como que você está. Entende? Voltando no ponto do Simon e do Druck ali, então eu falei, como que você está? Pensando no outro. Falei assim, eu posso te ofertar uma meia? Eu comprei um pacote de meia. Você aceita uma? Eu não estou dizendo, tudo branco. Falei, põe uma meia, pô, uma meia quentinha. Então, assim, ainda que não tenha o valor do Uber, a empresa investiu em um líder para cuidar de vocês. Me diz aí, o que, que você precisa, o que, que eu posso fazer para que o seu dia seja melhor? Acabou. Então eu encontrei o ponto de ignição, fui lá e tirei. Eu tirei o combustível dela, que era o argumento dela. Então acabou o fogo ali, entendeu? Então eu podia muito bem falar, você tá doida, chegar aqui falando alto, o que, que você tá fazendo com o clima? Não tá vendo que a galera tá trabalhando com atendimento? O que, que é isso que você tá fazendo? Que deselegante. Senta aqui, eu vou te dar uma advertência, você tá descontente? Então pega aqui uma advertência e vai embora. E basicamente eu ia ser inconsequente. Então a ausência dessa sabedoria, que é a soma da inteligência com a maturidade, tá? A inteligência é você saber o quê? E a maturidade é o tempo. É literalmente isso que o doutor Jesus trouxe. Então, quando eu somo a inteligência com a maturidade, o suprassumo disso é a sabedoria. Então, a sabedoria ela vem com o tempo.
Então, cuidado com os líderes que te dão 10 opções de como sair do buraco, sendo que a única coisa que você quer é o ponto mais curto entre o ponto A e o ponto B é uma reta. Eu quero o caminho mais curto para se ter paz. Entende? É óbvio que nós temos que nos anteciparmos, sim, sempre ter um plano B para qualquer situação ou ocasião, mas não posso me prender a isso, né? Principalmente falando de maturidade. Obrigado, doutor Jesus, pela contribuição maravilhosa aí. E na prática, um líder com uma maturidade emocional e situacional, ele tem esses controles, diria que tem fino isso na mão. E pô, se eu for falar que a gente acabou de falar boa parte do que está escrito aqui, né? O controle emocional, ele tem algumas coisas, né? Não reage no calor do momento, sabe ouvir, olha isso, sabe ouvir sem entrar em discussão de ego, que é basicamente, por isso que eu falei que é basicamente as coisas que nós falamos aqui agora. Mantém a mesma postura firme em crise, tá tudo bem, mesmo que a crise tá pipocando, ela estava ali, estava gritando, falando com todo mundo, porque ela veio da chuva, estava com o pé molhado, tá tudo bem. Né? E a leitura do cenário, quem estava ouvindo? Parou para ouvir? Não parou para ouvir? A leitura do cenário é extremamente importante. Perceber rapidamente, eu gosto disso aqui, tá? Essa percepção da leitura e a velocidade que ele coloca aqui, ó, perceber rapidamente o que é urgente e o que é ruído, isso aqui para mim é mágico, tá? Você tem que ter essa percepção do o que é picuinha, o que é fofoca e o que é fato. Isso é extremamente importante. Gente, eu vou até acelerar um pouquinho. Se vocês quiserem printar essa tela aqui, eu vou até acelerar um pouquinho, porque senão não vai dar tempo de eu debater os próximos pontos aqui. Não sei se vocês querem contribuir também, querem fazer alguma pergunta sobre esses pontos. Então, a pessoa que tem esse controle emocional, né, e tem essa maturidade emocional, então ele vai ter o controle emocional, uma leitura do cenário mais afiado, a tomada de decisões mais inteligentes, uma gestão de conflitos com maturidade, que foi o que eu acabei de descrever, segurança para o time, isso aqui é extremamente importante, independente do tema, eu vou levar para o doutor Jesus. Eu sei que é um tema que vai deixar ele extremamente irritado, mas ele não vai descontar em mim. Isso é, tá? Flexibilidade estratégica. Eu alinhei algo com o doutor Jesus, quando a gente reuniu o time, ele vai lá e apresenta outra coisa. Eu não preciso me ofender, porque ele mudar de opinião não diz respeito a quem eu sou, não desfaz a minha autoridade, entende? Então, flexibilidade estratégica, o cara tem que ter muito isso, né? Nem toda provocação merece uma resposta. Nem toda divergência precisa virar uma discussão. Se a discussão não vai levar ao seu objetivo principal, o melhor movimento é recusar ou ignorar. Gastar energia em conflitos inúteis é o caminho mais rápido para a derrota. Isso aqui, para mim, vale ouro. Vale ouro. Por isso que se vocês... Quem não printou, printa essa tela, pelo amor de Deus. E é Ctrl+C. Tudo isso que nós estamos falando aqui é replicável em qualquer área da vida, tá? Em qualquer área da vida. Vamos acelerar, que senão não vai dar tempo de nós falarmos sobre os próximos temas. E ainda falando sobre o perfil comportamental, e aqui sobre uma forte influência de Sun Tzu, a arte da guerra, né? Escolha as suas batalhas. Escolha as suas batalhas. Tá? Se você não escolher as suas batalhas, elas serão escolhidas para você. Tá? Então, aquele que escolhe quando pode, olha isso, aquele que escolhe quando pode lutar, e quando não pode, será vitorioso. Quando pode lutar. Isso aqui, para mim, é. Tem guerras que nem saiu do papel e já está vencida. E o oposto também. Cara, a gente compra umas brigas que eu vou falar. Eu refletindo aqui, tem coisas que eu já fiz, igual o doutor Jesus trouxe esse relato agora. Tem coisas que eu fiz aqui que, de verdade, se eu pudesse, eu voltaria atrás. Eu voltaria atrás. Eu teria. Me custou muito mais
é muito mais caro a reflexão e os dias refletindo acerca do que fiz para defender o ponto do quanto eu poderia ter edificado a vida dessa pessoa simplesmente ficando calado. Um líder não deve colocar a tropa, isso aqui é maravilhoso, um líder não deve colocar a tropa em campo apenas para satisfazer o seu próprio orgulho. Um general não deve lutar apenas por estar irritado. Então você imagina que eu acordei irritado, eu estou irritado com a ausência de algo, então não adianta eu chegar e apertar todo mundo como se isso fosse mudar um cenário, tá? Isso aqui requer um pouco mais de leitura, um pouco mais de tato. E aí tem uma frase que eu adoro replicar e eu pratico, é uma filosofia de vida que compõe a minha identidade já. O que as pessoas falam e como elas falam diz respeito a quem elas são. Isso não molda ou não afeta a minha identidade. Eu sei quem eu sou, eu sei qual é o meu propósito, eu sei aonde eu quero chegar, né? Então, as pessoas podem se irritar comigo, podem se exceder comigo. Por vezes podem até faltar com respeito, mas diz respeito a quem elas são. Tá? Extremamente importante isso. Então, isso não me coloca na batalha. A pessoa pode até querer uma batalha comigo, mas se eu vou entrar na batalha com ela ou não, é uma escolha minha, porque eu escolho as minhas batalhas. Então, o líder ele tem que ser esse perfil, tá? E aqui eu até trouxe essa simbologia aqui das duas figuras, né, que é o cavalo. Um está extremamente incendiado, o outro está totalmente em paz. E aqui a gente entra em xeque. Que tipo de líder você é? Que tipo de líder você quer para sua empresa? Você quer um líder que seja respeitado? Você quer ser um líder respeitado ou você quer ser um líder temido? Isso é extremamente importante, tá? Se você é um líder temido, rodeado, um cara sempre irritadíssimo, uma pessoa, uma médica sempre irritadíssima, um profissional sempre irritado, sempre reativo, dificilmente os seus colaboradores chegarão em você com uma notícia rápida, sabe? Dificilmente. Porque essa aura aí, ó, exatamente como exemplificado nessa figura do lado esquerdo, as pessoas já têm medo. Então, quando a gente teme algo ou alguém, a gente tende a repelir esse algo ou esse alguém. Eu não quero estar próximo. Eu não tenho confiança para expor o meu ponto ou, quiçá, a minha fragilidade. Agora, para essa figura da liderança, como demonstrado por essa figura do lado direito, é uma figura firme, serena, séria, reta, íntegra, pronta para decidir, mas ao mesmo tempo me acolhe, né? Que é a soma da visão de Druck e de Sink ali. E aí, acho que nem toda provocação merece, e aí eu estou replicando aqui a mensagem da anterior, né? Que aí essa reflexão encaixa exatamente aqui. Nem toda provocação merece uma resposta, nem toda discussão precisa virar nem toda divergência precisa virar uma discussão, enfim. Na minha opinião, nós temos que escolher as nossas batalhas, tá? Escolham as batalhas de vocês. Escolham as batalhas de vocês. Até aqui, ok? Boa! Vamos acelerar. O propósito, maravilhoso, maravilhoso. O propósito do líder, né? Qual é a sua função central? Eu diria que essa tela aqui por si já explica muita coisa, tá? Dar direção é um papel fundamental para o líder, né? O líder ele define o rumo, né? E reduz o ruído quando ele direciona. Ele forma pessoas. O líder que não forma pessoas, ele não é líder, ele é chefe. Tá? Eu não preciso de uma pessoa só para fiscalizar, só para apontar. Não, ele tem que formar pessoas, educar, né? O líder ele desenvolve, ele orienta, ele fortalece a equipe como um todo. Ele toma decisões com responsabilidade. O que eu quero dizer, sabe aquele líder que fala assim, vamos nessa direção? E a galera fica, ó, se der errado, a culpa vai ser nossa.
Eu já trabalhei com pessoas assim. E eu confesso que eu não ficava confortável quando eu mudava a direção, não. Porque o meu sentimento era, de fato, se der certo, ele vai fazer questão de fazer uma reunião aqui, ele vai chamar uma reunião extraordinária para falar: olha como eu sou bom, louvem ao meu nome. E se der errado, ele vai estar com o tridente na mão para punir a gente pelo pecado das pura e simples existência. Gente, eu já trabalhei com uma pessoa assim, é absurdo, tá? Então, o líder que escolhe os caminhos, né, e assume as consequências dele, a consequência disso é uma atmosfera de segurança e acolhimento absurdo. Então, quando ele toma a decisão, falou: vamos nesse caminho aqui, o time inteiro fala: vamos, vamos, tá todo mundo disposto, empolgado para trilhar aquele caminho desconhecido. Vamos, vamos, tamo junto, doutor Andréa. Esquece, vamos embora. Nem sei como que a gente vai fazer isso, mas se você já topou, eu vou seguir exatamente o que a doutora me direcionar. Só falar: doutor André, eu vou pular, só fala a altura. É assim. Verdade, verdade, Rodrigo. Tá fantástico. Eu estou aqui babando, viu? Em cada colocação, né, que você vem colocando, como o doutor também Lucas, fantástico. E o líder, ele tem que realmente ter essa maturidade, tem que ter algo genuíno do líder, né? Tem que sempre estar atento, com esse olhar atento, né? A escuta, achei fantástico também a questão da escuta, né? O líder, ele tem, vamos dizer assim, que se rebaixar, no sentido de que de ser moldado, né, para depois moldar a sua equipe, né, para ter a sua equipe, que faz toda a diferença. Primeiro, eu acho que o líder ele tem que ser trabalhado ele mesmo, né, para liderar com todos esses pilares que você vem falando para a gente, Rodrigo. Então, primeiro tem que ser trabalhado nele, e isso tem que ser nato do líder para que ele possa transmitir todas essas ferramentas, esses pontos que você vem relatando, porque realmente nem todo líder realmente lidera. É muita história só na chefia, mas não sabe liderar, né? Não sabe conduzir. Né? E está sendo fantástico, fantástico. Estou aqui babando. Eu queria que eu estivesse aqui para poder ouvir cada explicação, Rodrigo. Pô, muitíssimo obrigado, doutora André, pela contribuição aí. E isso que a doutora trouxe aqui, eu tenho uma frase. Eu sou o cara das frases, tá, gente? Para quem me conhece, está habituado a conversar comigo aí, sabe que eu tenho uma caixinha de frases, né? Manda quem sabe, e só sabe quem já fez. Tá? Isso é extremamente. Na minha opinião, essa fala compõe autoridade. Esse é um tema que eu queria muito ter colocado aqui, mas ele ia ficar extenso demais. Mas a gente pode trazer um segundo momento falando de liderança. Tá? Tem material? Tem. Se vocês falarem, pode tocar mais uma hora, eu abro a caixinha de Pandora aqui e nós vamos embora. E aí, dando continuidade, o líder ele gera resultados sustentáveis. Olha isso. O líder ele entrega performance sem destruir o time. O que eu quero dizer? A que custo você quer elevar o faturamento? A que custo você quer sustentar a tua entrega? A custa do teu time? Então, assim, extremamente delicado contratar hoje. Está muito difícil. Então, se você não exercer essa liderança conservadora, que incentiva, que acolhe, que, sabe, a performance tem que ser uma consequência da organização, do alinhamento, do carinho, do tato, sabe? Então, não pode. O líder, ele gera um resultado sustentável, né? Então, o líder, ele escolhe o caminho, ele orienta, ele tira os ruídos para não destruir com o time. E o último ponto aqui o líder ele serve com estratégia. Isso aqui para mim é maravilhoso. O líder ele não ocupa apenas uma posição. Ele organiza, influencia e ele leva o ambiente. O que eu quero dizer, sabe aquele sentimento quando o colaborador chega na segunda e fala assim: pô, chefe, domingo, final do dia, você acredita que eu já estava com saudade? Eu já geri, eu tive a oportunidade, a honra de gerir um time que fez exatamente isso. A galera ficou de férias, final do ano, então eles iam voltar, tipo, vou dar um exemplo aqui, dia 20 de janeiro. No dia 15 de janeiro, a galera estava dentro da clínica, lavando, contando, preparando para voltar no dia 20. A galera estava com saudade do ambiente, do clima, da interação.
com saudade do desafio. E aí eu trouxe aqui algumas figuras para exemplificar o caminho que o líder faz com esses pontos que eu trouxe aqui. Do lado esquerdo, tá dando para ver o meu cursor aqui? Cursor do mouse? Do lado esquerdo, nós temos aqui a figura do coletivo, né? Um coletivo, são pessoas reunidas aqui. Essas pessoas estão no mesmo ambiente, mas elas não estão unidas ainda. Então, quando o líder começa o trabalho aqui, ele aproxima ela, que é esse segundo cenário aqui, ó. As pessoas, elas ficam próximas. Agora, eu começo, através da cultura, fomentar nelas e, através delas, o engajamento do propósito. Que aí a gente chega aqui, ó, nesse movimento aqui, ó, a união. Agora nós temos um time. A lista de pessoas que nós temos na folha de contratação não é um time. Um time é quando eu transformo essa galera aqui não unidas pela casa, não unida pelas quatro paredes, mas unidas pela causa. Então, quando eu consigo unir o time pelo propósito, é porque eu, como líder, consegui não só ser um guardião da cultura, mas eu consegui ser um transmissor, né? Então, eu consegui irradiar isso, transferir essa, sabe, esse brilho. Adoro ouvir falar o Pondé falando, né? O Clóvis de Barros falando sobre bril. Então eu consegui transferir o bril que tem esse propósito. E aí a galera fica unida, como nesse exemplo aqui da terceira figura. Então, na minha opinião, esse caminho é o caminho que o líder tem que trilhar como propósito, transformar um coletivo em time. Com esses passos aqui, ele vai chegar em uma união de um time. Bora acelerar! O destino do líder. Meu Deus do céu. Mano, eu vou falar uma coisa, gente. Onde o líder quer chegar, né? Onde o líder quer chegar. Eu, como empresário, olhando para o tabuleiro do xadrez, o movimento no tabuleiro do xadrez é levar a rainha para o outro lado sem que ela tome um checkmate. A rainha, na minha opinião, é a empresa. Né? Então, onde o líder deve chegar? Isso aqui, para mim, é mágico, é poderoso, e, como eu disse, ele é replicável em qualquer área da vida, né? O líder, e aqui eu começo essa reflexão, onde o líder não deve chegar. O gargalo da operação. Ele não deve chegar ali. Ele não deve chegar no gargalo da operação. Se ele parar no gargalo da operação, a operação quebra, tá? Fazer o trabalho dos outros. Isso aqui, ó, o líder centralizador, ele tem a mania de colocar a mão para fazer. Ele traz tudo para ele. Tudo para ele. Esse é o centralizador. E aí ele acaba transformando todas as atividades como se fosse uma consequência. Está todo mundo ali subutilizado. Então, as pessoas que deveriam fazer o papel só vai fazer quando transborda, quando eu não der conta de fazer. Porque eu sou centralizador. Eu não consigo delegar isso para alguém. A bolha do ego. Que aí a gente falou um pouco sobre, né? Eu só ouço quem concorda comigo. A bolha do ego. Eu só ouço quem concorda comigo. Eu só ouço quem não me dá más notícias. O cara que ele está preso na bolha do ego, que ele não consegue lidar com contraditório, que ele não consegue lidar com confronto, que é diferente de afronta. E aí a gente já falou da maturidade ali, o cara já está escolhendo as guerras aqui. Ele tem que tomar cuidado, porque ele vai se tornar uma vítima do ego dele. Consequentemente, o negócio. A rainha vai tomar um checkmate por conta do ego do líder. Né? O herói esgotado. Eu acho que é uma consequência também do líder centralizador, que é o exemplo do gargalo. Né? Carrega tudo nas costas. Tudo nas costas. Tudo ele tem que estar envolvido. Né? Ele carrega, o líder, ele assume a culpa. Não é a responsabilidade. Ele assume culpa por processos, por produto, por outras pessoas, e ele não consegue repassar isso, ele não consegue nem reportar, né, essa pressão que ele leva. Então, o herói esgotado. Isso aqui também não deve, esse não é o caminho, esse não é o destino onde o líder deve chegar.
E aí, por último, o ponto que é o chefe ultrapassado. O chefe ultrapassado é aquele cara que ficou lá atrás, naquela hierarquia vertical, eu mando e o outro obedece, parado no tempo, não fala sobre IA, o cara não consegue falar nada através do sistema, ele não consegue utilizar o sistema, ele não concorda com a implementação de nada do que é novo, ele não consegue dialogar com o novo. Né? E aí, toda evolução, todo crescimento, toda expansão, todo novo, ele vai ter uma resistência, que é o velho. Porque o velho sempre vai flertar, ele sempre vai brigar para ficar. Então, o líder ultrapassado, ele tende a enrijecer o time como um todo. Acelerando. Um ponto que é extremamente importante, né? Essa figura aqui, acho que descreve bem esse papel do líder que está preso onde ele não deveria estar, né? Onde o líder não deve chegar. Que é essa questão aqui do gargalo, do ego, de se esgotar, mesmo tendo recurso à mão de obra, e o cara está preso no passado. Imagina o cara empurrando uma pedra, um cubo, num lugar onde não tem pavimentação adequada, ele não tem ferramenta adequada para fazer aquilo. O cara fica esgotado exatamente como está nessa figura aí. Ao contrário disso, né, o destino desse líder e aonde o líder deve chegar, e aí agora representando aqui essa figura do lado direito, um líder polido, bem vestido, em um lugar decorado, bonito, harmonioso, pavimentado. O que antes ele empurrava era um cubo, agora ele conduz e direciona uma esfera. Né? Ele é o arquiteto de sistema. Né? Ele foca na estratégia e delega. O delegar é maravilhoso, tá? Eu diria que é um atributo que também é indispensável para um líder. E o líder tem que desenvolver essa habilidade de delegar. Nós vamos falar ali adiante. A cultura da verdade. Incentivar na minha opinião, né? Incentivar o contraditório é, cara, eu preciso ouvir você, ainda que você não concorde comigo. Isso aqui só tem coragem de fazer isso o cara que não tem ego. E ainda que tenha, eu adoro falar sobre isso. O ego é como se fosse um cachorro grande, um pitbull, só que na coleira. Se você deixar um pitbull solto, uma hora ou outra a natureza dele é morder. E a mordida dele é devastadora. Por isso que eu estou falando que tudo isso que nós estamos trocando aqui é replicável em qualquer área da vida. Sabe quem é vítima desse ego? As pessoas que nos amam. Porque por vezes a gente deixa esse cachorro solto. Porque a gente acredita que ele vai ser dócil para com as pessoas que a gente ama. E não é diferente no ambiente de trabalho. Tá? O ego é um cachorro feroz que tem que estar na coleira. Então, a pessoa que incentiva ouvir a verdade, custe o que custar. Ainda que isso vá doer, o meu ego está na coleira. Ele pode até rosnar, mas morder ele não vai. Tá? Então, contraditório. Inclusive, tem uma frase que, se não me falha a memória, foi de Albert Einstein, enfim, um desses cientistas, um desses pensadores matemáticos, que não do nosso tempo, porém, influenciou muito. O contraditório faz parte da evolução. Resumindo, aquilo que contraria você faz você evoluir, porque você tem que refletir acerca do seu ponto, a ponto de você ter argumento para sobrepor a outra ideia. Então, o contraditório faz parte da evolução. O líder... isso aqui... eu sou fã de todos os temas, né? O líder o formador de líderes, né? O líder que multiplica, o líder que ele exige isso, né? O cara que distribui os pesos e exige o accountability, né? Que é esse protagonismo. É maravilhoso. Eu tenho que formar líderes. A liderança é sobre sucessão. Se a empresa está crescendo porque eu estou praticando uma boa liderança, qual é o próximo passo? Quem vai ser o próximo líder? Quem vai assumir a minha cadeira? Eu tenho que formar líderes, eu adoro falar sobre isso, inclusive aqui na Justify. A cadeira tem que ficar pequena para nós. Né? Então, o líder é sobre sucessão. Quem é o próximo? Né? Até para vocês, doutores, vai chegar um momento em que alguém vai ter que sentar na cadeira para fazer o que vocês fazem, para vocês desfrutarem daquilo que vocês construíram.
E é maravilhoso pensar na sucessão. A sucessão não é uma substituição. A sucessão é o passar de um cajado, entende? Então, na minha opinião, o líder tem que ter essa premissa aqui. E aí, ao contrário do que está preso no passado, o líder ele tem que adotar essa postura de ser um eterno aprendiz, uma evolução e questionar o status quo, né? Cara, o cara ele está a todo momento se provando, e eu diria que essa apresentação, para mim, está sendo um tremendo exercício, porque eu sou péssimo no Canva. Então, eu montei a apresentação, e a Fernanda entrou e falou, Rodrigo, ficou maravilhosa. Porque quem monta as apresentações aqui é. Então é isso, é sobre se experimentar, é sobre se permitir, né? Eu sou um eterno aprendiz. Então o contraditório faz parte da evolução e se colocar na condição, ainda que seja para errar, mas eu vou cair batendo, né? E aí todo mundo que está à minha volta vê a minha evolução e sabe o quanto eu me dediquei, o quanto eu investi de tempo e dinheiro para crescer. E as pessoas que são testemunhas disso vão respeitar o meu resultado. Então esse é o passo do líder, né, que é um eterno aprendiz. E aí, eu diria que, em resumo sobre essa trajetória, nós temos uma frase do livro O Gestor Eficaz, de Peter Drucker: o resultado só existe quando o trabalho certo é feito da forma certa. Então, esse é o destino que todo líder tem que almejar, tá? O resultado, o bom resultado, é o foco, é o alvo, é o resultado, é levar a rainha para frente. Estou no tabuleiro de xadrez, eu tenho que levar a rainha para frente. O resultado é esse. Só que o resultado, o bom resultado, ele só vem quando o trabalho certo é feito da forma certa. Por isso é extremamente necessário o líder ele ter a compreensão de processos, ter a compreensão de papéis, ele tem que ter comando e controle. E ele só consegue ter comando e controle quando ele está por dentro dos processos, dos papéis e responsabilidades de cada um que o cerca, né? Extremamente importante esse tema. E aí, encerrando aqui, técnicas e boas práticas, né? Como mencionamos no começo, a gestão exemplificada aqui por um tabuleiro de xadrez, todo o movimento ele é estratégico, né? E como ferramenta, eu diria que o feedback estruturado ele é indispensável, tá? E eu diria que se eu escolhesse uma ferramenta, se eu escolhesse, não, eu escolhi. Então eu falo com propriedade. Eu fiz gestão em diferentes ambientes, dos mais elegantes e sofisticados aos mais hostis, com essa ferramenta, feedback estruturado. Feedback estruturado, nada mais, nada menos do que eu somo qual é o motivo do feedback, né? O que vai me motivar, qual é o motivador dessa conversa com esse colaborador, qual é a intenção por trás disso, né? O que me motivou, qual é a intenção por trás disso e quais são os dados que eu vou levar para essa conversa. É igual a estratégia. Tá? Então, se eu não tiver esses elementos, o feedback é uma mera conversa. Então, quando eu tenho feedback estruturado, e aí tem uma técnica... Gente, se eu for abrir o feedback aqui, dá uma outra aula. Tá? Então, feedback estruturado, eu vou chamar a Luana para conversar com ela sobre uma apresentação que ela fez. Ou eu gostei. E o feedback, aqui fica uma dica, o feedback não é só sobre o meu descontentamento, eu não fiquei feliz. Não. O feedback também é sobre o reconhecimento. E eu posso apontar melhorias sobre aquilo que já ficou bom. Olha que legal. Então a gente despreza muito essa ferramenta feedback. Então eu vou chamar a Luana para bater um papo sobre. Eu gostei muito sobre uma apresentação que ela fez aqui sexta-feira, num treinamento que nós tivemos, e eu vou chamar ela para conversar. Eu gostei da apresentação, porém, eu notei que ela falou rápido demais. Então, o motivo é que ela falou rápido demais nessa apresentação. Então, a minha intenção é que ela saia dali com a consciência e com o compromisso de revisar isso. Tá? E qual dado que eu vou levar? Eu estou levando uma filmagem da apresentação dela, mais a apresentação. E aí eu vou chegar, e aí, Lu, tudo bem? Tudo jóia? Lu, parabéns, né?
pela apresentação. Primeiro, eu não esperava menos de você, né? Você evoluiu muito. Então, aqui eu já começo. Então, eu desarmo ela quando eu começo elogiando. Eu quebro o clima. Não é um clima hostil. É um clima de acolhimento. Porém, eu não vou voltar de mãos vazias. É intencional. Então, a intenção é fazer com que ela saia daquela conversa com a consciência de que ela tem que fazer algo e já firmado ali um acordo com um prazo de quando ela vai fazer algo, tá? Isso aqui combina em estratégia. Feedback, na minha opinião, é indispensável. Indicadores! Meu Deus do céu! O líder que não tem os indicadores, né, sem dados, qualquer decisão, né, ou apontamento é um mero achismo. Então, sem indicadores, gente. Qual é o líder que vai falar de conversão? Qual é o líder que vai falar de crescimento? Qual é o líder que vai falar de queda? Qual é o líder que vai falar de absenteísmo, que é falta? Qual é o líder que vai falar de precificação? Ele não tem. E aí fica a dica para você que está assistindo aqui ao vivo ou para você que está assistindo aí na posteridade pelo YouTube. Se você não assistiu, procura aqui. Nós temos aí uma aula de indicadores. Fantástica essa aula, tá? Ministrada aí pelo Vinícius, economista, crânio, gênio, sócio e fundador da Justify aqui também. Indicadores de extrema importância. Imagina que se o líder vai aplicar um feedback e não tem os indicadores, ele não tem dados na mão, não tem fundamento, é achismo, é balela. Então, transforma tudo isso em conversa, tá? Não tem base para o que ele vai falar. Terceiro ponto, e isso aqui eu diria que é uma boa prática, né? Bem como também observar os indicadores, o delegar. Cuidado. Delegar não é delargar. Delegar, ele consiste também em alguns elementos. Para eu falar que eu deleguei algo para alguém, eu tenho que descrever, quantificar e cronometrar. Então, o que eu quero dizer com isso? Doutor Jesus, eu preciso preciso que o senhor faça, vou dar um exemplo, eu sou médico, diretor, preciso que o senhor faça 2 partos, 2 cesáreas, tá? Essa semana. Um na quarta e um na quinta-feira. Tudo bem? Então, tudo jóia. São 2 partos, cesárea, um na quarta e um na quinta. Tudo bem? O que o senhor precisa para fazer isso? Tá. Então, tá bom. Eu deleguei para o doutor Jesus os 2 partes. Eu vou dar um outro exemplo aqui para ficar melhor a compreensão. Luana, eu preciso que você crie para mim uma apresentação sobre identidade, tá? Então, essa apresentação, ela precisa conter o logo, eu estou descrevendo, o logo, ela tem que ter 2 páginas, ela tem que ter a característica, toda a identidade do cliente, tá? Nós vamos falar única e exclusivamente sobre a identidade desse cliente. Então, tudo o que tem nesse material de cultura tem que refletir a identidade do cliente. Então, nós vamos lá, vamos falar sobre cultura e todo o material tem que estar pautado na identidade do cliente, ok? Ok. E é uma apresentação só, Lu, é uma apresentação só com 2 páginas, tá? A apresentação ela vai acontecer na sexta, porém ela precisa estar pronta, né? Essa apresentação precisa estar pronta na quinta-feira. A apresentação acontece na sexta e na quinta-feira essa apresentação precisa estar pronta. Viu que eu cronometrei? Eu dei um prazo para ela, tá? Então, cronometrar é quanto tempo ela vai levar para fazer esse trabalho aí. Delegar consiste em descrever, quantificar e cronometrar. Se você não cronometrar ou acordar prazos, né, com o delegar, você delargou, você não delegou. Outra boa prática que, na minha opinião, é maravilhosa, isso aqui ajuda muito na comunicação interna, criar um vocabulário, tá? Criar um vocabulário interno. É um idioma próprio da cultura. É um idioma dentro do idioma, tá? Vou dar um exemplo. Eu chego lá na doutora Andréia, a clínica está movimentadíssima, mas nós temos um paciente que ele é VIP dos VIP dos VIPs.
Então você imagina que chegou o cara lá, ele vai pousar de helicóptero num heliporto ali perto, num heliparque, sei lá, e a gente vai buscar ele está acompanhado de segurança e tal. E aí, como que eu faço para comunicar isso para a doutora Andréia na frente de outras pessoas? E essas pessoas não podem saber através de vocabulário. Através de vocabulário. Então você imagina que quando eu chegar para a doutora Andréia e falar, doutora Andréia, nós temos aqui duas prioridades e nós temos um paciente que requer atenção. Ah, doutora Andréia, entendi. Requer atenção, é o VIP dos VIPs. Entendeu? Então esse é um vocabulário. Tem que ser criado. Por quê? Tem uma coisa que ofende quando a gente está num ambiente, é quando os colaboradores começam a cochichar entre eles olhando para vocês. Eu não sei se vocês já passaram por isso em algum lugar. Sabe quando você está num restaurante, ou numa clínica, ou em qualquer outro lugar, e as pessoas... Se tivesse vocabulário, eles não teriam que cochichar. Se tivesse um vocabulário, eles não teriam que cochichar. Eles iam se comunicar abertamente, talvez até abrindo sei lá, uma probabilidade de uma interpretação ou não, mas o vocabulário ele deixa a comunicação fluida, rápida, certeira, minimizando ruídos. É extremamente importante, tá? E aí, por último, não menos importante, mas extremamente é uma boa prática maravilhosa, tá? E é uma técnica também, que é navegar entre as camadas, o estratégico, o tático e o operacional. Ah, faltou acento ali. O estratégico, o tático e o operacional são camadas que compõem toda empresa. O estratégico é a camada onde os donos estão. É onde os donos ditam o que vai ser feito. No tático, é onde o dono se reúne com a liderança. E ali, a liderança diz, né, vai acordar com os donos, apresentar para os donos como vai ser feito. E desce para o operacional. E é onde vai ser operacionalizado. Então, a liderança ela tem que transitar, né, navegar entre essas camadas. Por quê? Toda a intercorrência do operacional ela tem que subir para a liderança rápido. E aí de maneira fluida. Então, aqui embaixo, no operacional, o operador da máquina vai falar, deu tilt, deu bug. E aí o líder vai subir e vai falar para o dono da empresa, deu tilt. Como é que coloca isso num relatório? Deu tilt. Então, ele tem que traduzir esse vocabulário. Ele vai chegar na liderança, olha, estou acelerando a produção, porque, infelizmente, a máquina teve eu diria que uma intercorrência ali, né, na parte mecânica. Já foi sanado e nós já estamos acelerando para corrigir e correr atrás do tempo. E aí ele desce. Chega lá no tático, o que nós vamos fazer para que isso não aconteça mais? Então tá, sobe e volta para a liderança e desce para o operacional. Então, o transitar aqui, a habilidade está exatamente em traduzir de cima para baixo e de baixo para cima, para noticiar o que deve ser feito, como vai ser feito e para subir com os resultados, com o que foi feito ou não foi feito, porque não foi feito. Então, estão aqui os pontos que eu gostaria de citar sobre a liderança, né? As técnicas e as boas práticas. E aí, encerrando a minha fala, fica aqui a indicação de livros e, inclusive, a apresentação dessas figuras que eu citei tanto durante essa minha fala, que é Peter Drucker e Simon Sinek. Peter Drucker, escritor, professor, monstro, pesquisador, enfim, tudo que vocês imaginar esses caras acumulam aí, né? O Gestor Eficaz, na minha opinião, é um livro que todo líder precisa ler, tá? De novo, só tomem cuidado porque ele é um pouco rígido, tá? E aí você, em contrapartida, você tem essa linha, né, do Comece pelo Porquê, de Simon Sinek, que ali ele fala um pouco mais de propósito, ele é um pouco mais acolhedor. Mas, quando a gente soma os diálogos e esses diálogos e essas visões, você consegue encontrar um equilíbrio que, na minha opinião, é extremamente adequado, tá? Principalmente para essa transição cultural e ideológico, e idade, e tecnologia, e tudo isso.
Então é interessante a gente somar essas visões aí, um pouco mais arcaica, porém robusta, com um pouco mais acolhedora, sentimental e estratégico também, tá? E aqui uma frase, né? Gestão humanizada não é uma gestão permissiva. Gestão humanizada não é uma gestão permissiva. É uma gestão que leva em consideração as limitações humanas. E por isso a gente se antecipa a isso, delegando e equalizando tudo isso dentro de um universo onde a gente delega para as pessoas o que elas devem fazer, como elas devem fazer, né? E a gente já sabe onde pode escorregar ou não. Então, a gestão humanizada não é uma gestão permissiva. É uma gestão que leva em consideração as limitações humanas. Muitíssimo obrigado a todos pelo tempo. E é sobre isso. Gestão humanizada, gestão. Bom. Que bom, né? Que aula boa. Que clima bom. Alguma provocação? Alguma pergunta? Oh, parabéns, cara. Muito bom. Eu passei um pouquinho do tempo, peço desculpas, mas fiquei empolgado aí também ouvindo as trocas aí, né? E é um tema que eu adoro falar sobre. E aí, fiquem à vontade, eu não sei se vocês querem provocar, querem fazer alguma pergunta, alguma contribuição. Doutor Andréia, doutor Jesus, Driele. Come avião, cabelo. Rodrigão, Fala comigo, doutor. cara, muito obrigado aí pela aula, foi bastante esclarecedora, bastante enriquecedora também, né? E colocar em prática isso tudo. Eu só vou lhe pedir que no primeiro slide, quando você falou de uma frase de identidade e o líder não destrói a identidade, alguma coisa assim. Eu queria essa frase que eu não peguei. No início? Eu vou te falar de o primeiro slide, eu printei aqui. Quando você fala de Drucker e Sinek. Sobre identidade. O líder não destrói a identidade do liderado. Ah, tá. Ele não suprime a identidade pessoal, né? Quando a gente fala de forjar uma identidade profissional, não é requerido ou não é necessário suprimir ou tornar inexistente a identidade pessoal, né? Então, eu vou até fazer aqui mais uma vez, vou pedir uma licença talvez poética, né, para fazer uso de uma referência que para mim é a referência dentre todas as referências com relação à gestão e liderança. Eu só não montei a apresentação com relação a esse exemplo que eu vou dar aqui agora, até para ter mais abertura num contexto geral. Mas Jesus, na minha opinião, foi um exemplo extraordinário de liderança. E ele convocou, né, os discípulos. E quando ele chamou o discípulo, ele chamou um que era pescador, ele chamou o outro que era contador, ele chamou... E olha que engraçado, o que era pescador, ele não pediu para que ele deixasse de ser pescador. O que era contador, ele não pediu para que deixasse de ser contador. Então, o que eu quero dizer? Forjar uma identidade que venha compor o teu propósito não torna obrigatório suprimir a identidade pessoal. Então, você é pescador. Venha comigo, ser pescador, porém pescador de almas. Entende? Essa transposição não é uma supressão. Eu não posso anular a identidade individual da pessoa. E aí, de novo, se você desenvolver a habilidade de fazer isso, vai fortalecer e muito a identidade e o propósito da clínica, né, do negócio de vocês. Eu diria que isso é mágico, tá? Porque muitos negócios se equivalem ou levam adiante dessa maneira, suprimindo a identidade pessoal dos colaboradores. E tem alguns efeitos colaterais, tá? Eu posso até listar aqui alguns. Entre eles, o burnout. Ou o teu colaborador ele vai flertar simplesmente com o preço.
porque ele não consegue fazer a distinção do valor com o preço. O valor ele vem antes do preço. E o valor ele sempre tem que sobrepor ao preço. O que eu quero dizer com isso? Eu pago R$ 2.000 do meu colaborador, mas eu comecei a suprimir a identidade dele. Aí chega um outro lugar que vai pagar R$ 1.800. Porém, vem com a seguinte frase: venha trabalhar comigo. Aqui você pode ser quem você é. Lá você está lá. Lá eu posso ser quem eu sou. E aí eu digo isso porque eu trabalhei numa empresa que tinha exatamente esse slogan para gerar o desejo de empregabilidade. Então, suprimir a identidade individual, a identidade da pessoa, a identidade pessoal, game over, tá? Game over. Não sei se eu respondi ou sanei aí essa... Muito obrigado, Rodrigo. Essa analogia que você fez com os discípulos realmente foi o melhor líder que a gente tem como exemplo, né? Tem um livro maravilhoso também, Liderando como Jesus. Liderando como Jesus. Eu posso depois colocar ele no grupo para vocês. Mais alguma provocação? Mais algum ponto? Doutor, por favor, fica à vontade. Não, para mim tá legal, Fábio. Obrigado, tá? Boa. Doutor André, Adriele, Vini, Fê. Rodrigo, obrigada, viu? Foi muito bom. Bom, gente, aqui eu me despeço. De antemão, já agradeço a todos pelo tempo. Rodrigo, desculpa Oi. te interromper. Quero favor. agradecer aí por tudo que eu estou aprendendo, né? Estou numa nova fase aí no meu processo e liderar é muito difícil. Não sei como explicar aí, mas é um processo, né? Pessoas, lidar com pessoas, saber o ponto com que você pode chegar para que a pessoa não fique magoada ou chateada, enfim. A fala também, né, é muito importante, que eu venho de uma gestão aí que foi muito, muito legal na minha carreira profissional, no meu crescimento profissional, e eu tento muito passar isso porque eu estou vivendo hoje. E essa questão que me pegou muito quando você fala da inteligência emocional, a escuta, você tem que ter sempre uma escuta muito ativa para você poder acolher, seja o colaborador, seja o paciente, seja, enfim, né? E obrigado por isso. Eu vou continuar estudando isso para poder melhorar cada vez mais, principalmente aí com o meu grupo, né? Com o meu time, com a minha equipe, porque eu tento entender, incentivar e saber meu papel também, né? Que Sim, eu acho que é o sim. mais importante aí. Então, quero agradecer. Eu estava aqui quietinha, mas eu estava ouvindo e absorvendo tudo aí que você passou aí de aprendizado. Muito obrigada. Ô, Adri, obrigado a você pela contribuição aí, pelas palavras e parabéns pela iniciativa, né? E isso que você trouxe, falando do cuidado com as pessoas, a escuta ativa, é primordial, né? É primordial. Então, assim, sobre o ofender que você trouxe, requer um tato muito fino, que é o alinhamento de propósito, né? Então, esse alinhamento ele acontece lá no começo. Estou contratando você para que você exerça uma função, a função é essa, e a jornada é essa, o processo é esse. Tá tudo bem para você? Tudo bem. Então, no momento em que ocorre o desvio disso, ou o ruído durante esse trajeto, aí volta, aí você começa a aplicar o feedback. Mas, de novo, é extremamente importante, Dri, eu vou até deixar aqui uma dica, né? É extremamente importante você construir, né, essa ponte de comunicação previamente. Eu diria que no início, no Oi, já começa ali startando essa cultura do feedback, tá? Porque o feedback ele não é feito só para admoestar, só para corrigir, só para dar bronca. Não. Ele vem para enaltecer, para elogiar, para reconhecer, para orientar, para direcionar. E inúmeras vezes eu já ouvi do tipo, poxa, eu tomei uma bronca do Rodrigo, eu nem sabia que eu estava tomando uma bronca. É porque eu corrigi a tua jornada, eu apontar um deslize seu, não precisa ser ofensivo. Então eu não preciso sobrepor, eu não preciso ser santo ou sagrado, né, para que eu possa corrigir. Isso é ofensivo. Eu sou melhor que você, por isso que eu estou te corrigindo. Aí se torna ofensivo. Aí a pessoa se fecha.
Então, eu tenho que ter esse ambiente do, cara, fica tranquilo, tudo bem, vamos bater um papo, é uma conversa. Eu, inclusive, quero te ouvir, né, sobre o ocorrido. Então, aqui já fica uma troca. Mas, de novo, essa é uma prática saudável. Então, de maneira, eu diria que ocorre um erro na liderança, quando as pessoas tentam fazer uso de uma ponte que elas não construíram. E essa ponte, ela vai fazer uso para atacar. A ponte já não existe. Você constrói metade e você utiliza essa parte para atacar a pessoa, ela que não vai construir o outro lado. Resumindo, ela não, o colaborador ele não vai adotar uma postura de ouvinte. Jamais. Ele vai se enrijecer. Tá? Então fica a dica aqui, pratica o feedback já do início. Se não praticou antes, começa agora. Mas já começa a chamar a galera para ouvir. Pô, eu quero ouvir um pouquinho sobre o que você acha a respeito da minha entrega, sobre a minha postura. Eu quero te ouvir um pouquinho. E essa postura de ouvir, esquece. Já começa aqui. Você já começa abrindo falando no linguajar digital, né? Você já começa aqui abrindo um prompt para começar a configurar ali, a presetar uma melhoria. Se você parou para ouvir, quem é o colaborador para negar a ouvir você? Então, olha, semelhante a isso, eu parei para te ouvir. Eu gostaria que você também me ouvisse acerca dos pontos que eu admiro em você e que eu enxergo de melhoria. Fica a dica, maravilhoso, tá? Feedback. Rodrigo, eu também quero, desculpa me interromper, mas também eu quero agradecer por essa aula assim fantástica, muito enriquecedora, sabe? E eu fico até orgulhosa, sabe, de ouvi-lo, né? Porque você tocou em vários pontos. Um dos pontos que assim que mais me chamou a atenção é a maturidade. Acho que o líder ele tem que ser maduro, né? Ele tem que ser moldado, né? O líder ele tem que ser moldado, ele tem que ser aquebrantado, ele tem que realmente quebrar. Uma das coisas que você falou que foi extraordinária é o ego. Não existe um líder que não trabalhe dentro de si o ego, né? O líder ele tem que estar com essa ferramenta que você nos trouxe agora e nos trouxe durante toda a aula, a questão que para mim é fantástica, né? A escuta, se colocar no lugar do outro, do liderado, sabe? O líder é algo assim muito complexo, mas ao mesmo tempo algo assim muito muito divino, sabe? Para ele poder chegar nesse ponto de liderar com todas as ferramentas, eu acho que é uma pessoa que está apta a ser moldado, sabe? Moldado pela graça de Deus, pela sabedoria, que foi outro ponto que você trouxe para a gente, que é fantástico, né? É uma pessoa que está apta, que está aberta a ser moldada, a ser também trabalhada, né? Quando a gente está aberto a esta mudança, a gente consegue também mudar, a gente consegue gerir, a gente consegue liderar, a gente consegue impactar o nosso time, a nossa equipe, e sem contar que nós estamos todos no mesmo patamar, no mesmo objetivo, né? Que é a clínica, a empresa, o propósito, a cultura, né, da empresa, é fantástico. Eu também, assim, sou apaixonada, eu não tenho todos, assim, esses conhecimentos que você tem técnico, mas eu sou apaixonada pela liderança, por pessoas também, e eu vejo que, como você falou, outra coisa que eu achei interessante, a liderança, tudo que você trouxe, transita em qualquer área, em qualquer situação, dentro de casa, na família, no grupo de oração, porque eu também sou líder, né? Eu estou à frente de um povo na minha igreja, no meu grupo de oração, e essa questão da escuta, de muitas vezes se rebaixar, de se colocar no lugar do outro, né? De ver que também eu tenho os meus erros, as minhas falhas, as minhas limitações, mas com o mesmo olhar, com o mesmo objetivo, e trabalhando, crescendo, e é fantástico, eu acho fantástico, e assim, quero parabenizar, e vou assistir mais uma vez essa aula, junto com meu esposo Aels, que não teve a oportunidade, e quero contar com você, com a sua experiência, da Fernanda, do Vinícius, né, porque vocês realmente são fora da curva. Muito obrigada, viu, Rodrigo? Ô, doutor André, muitíssimo obrigado pelas palavras e pela contribuição aqui. Confesso que a gente fica lisonjeado, né? Essa sala aqui, pô, Driele, doutor Jesus, doutor Andréia, e eu estou recebendo mensagem aqui dos doutores que não conseguiram entrar, e até pegando um gancho nisso que você trouxe aqui, tá, doutora? A liderança, por isso que eu citei que um exemplo perfeito de líder a ser replicado foi Jesus, né? O líder, ele não fala vai. O líder, ele fala vamos. E o caráter que Peter Drucker exige, a postura que foi citada por Simon Sinek ali como sendo ideal para o líder, que é o líder servidor, é o líder que está disposto a se sacrificar, eu vejo tudo isso na figura de Jesus, né? Então, olha isso, ele foi para a cruz, mesmo não tendo culpa.
mas não é sobre culpa, não é sobre É um culpabilidade. propósito, né? O Não é líder, um propósito. ele não tem essa posição de advogado. Isso. Tá? Então não é sobre culpabilidade, é sobre responsabilidade. Então Cristo ele se colocou nos nossos lugares. Então eu diria que o amor ao próximo é a empatia. Eu quero para você e por você aquilo que eu quero para mim e por mim. O contrário disso é utopia, entende? Então o líder que não tem essa visão, na minha opinião, ele não pode liderar pessoas. Ele pode liderar processos, ele pode liderar máquinas, números, qualquer outra coisa, mas pessoas não. Pessoas não, ambientes também não, porque ele vai gerar o caos, ele não pensa nas pessoas, né? E tendo dito isso, mesmo no passo de evolução, né, que você disse, eu não tenho esse conhecimento. Tem, doutor André, porque se eu tenho, ele está à sua disposição. Então, a partir de agora, você tem. E aí eu diria que a evolução intelectual, ela se apoia em 3 pilares, né? Ser coerente intelectualmente, humilde intelectualmente e generoso intelectualmente. Coerente, eu vivo exatamente aquilo que eu prego, né? Humilde, eu pergunto se porventura eu não sei ou eu esqueci. Generoso, eu coloco à disposição de todos aquilo que eu sei. Verdade. Então, esse é o tripé da evolução intelectual. Se o líder também não tiver esse perfil aqui, esquece. Tá? Na minha opinião, é o verdadeiro aprendiz, é o cara que se coloca na condição de estar à sua disposição, que eu sei. Tem uma outra frase que apoia essa minha fala, o conhecimento represado ele é arrogância, compartilhada a sabedoria. Então, na minha opinião, o líder que não multiplica, parto para os céus, mas deixo dentre vós o Espírito Consolador, e te digo mais, obras maiores que as minhas vocês farão. É sobre sucessão, cara, e não é sobre substituição. Ele não deixou ninguém aqui para ser Jesus no lugar dele, não. Ele deixou sabendo que você vai poder fazer coisas maiores do que as que ele fez. Fantástico, fantástico, muito bem. O líder sempre vai fazer essa transição, cara, vai trazendo, vai desafiando o time para viver uma complexidade ainda maior. Então a máquina vai atingindo velocidades e níveis de complexidades ainda maiores, né? Então a gente tem que evoluir e desenvolver as pessoas, tá? Então é sobre isso, sobre isso. Gente, mais uma vez eu quero agradecer aqui. Eu já me excedi no tempo. Tô adorando o papo que eu tô falando para vocês me derem liberdade. Eu abro o material aqui e tem material para mais umas 6 horas. Mais uma vez aqui eu quero agradecer de coração o tempo e a participação e a contribuição de todos, tá? É uma honra para mim, de verdade. Esse calibre aqui, o calibre de público aqui para mim é absurdo. Então, mais uma vez, carinhosamente, muitíssimo obrigado a todos. Que Deus abençoe, que esse nosso papo aqui seja enriquecedor e edificante, assim como foi para mim, tá? E como tem sido, tá bom? Obrigado todo mundo, obrigado doutores, Valeu, obrigado a Rô. todo mundo aí. Um forte abraço e contem com a gente. Mais uma vez, se a gente sabe, vocês sabem, tá? Sejam muito bem-vindos ao próximo nível, sejam bem-vindos à Justify.